Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saiu pesquisa para a presidência da República. Eu vou fazer aqui uma análise hoje um pouco diferente, porque eu vou aproveitar um dado interessante que ela nos trouxe ali sobre o tal do voto útil, aquele eleitor que poderia migrar para um ou para outro candidato, dependendo da situação. Mas antes de falar sobre esses números, primeiro turno, segundo turno, rejeição, potencial de votos, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, compartilha para que mais pessoas fiquem sabendo desse nosso espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, o Instituto FSB, contratado pelo BTG Pactual, ouviu 2.000 pessoas entre os dias 18 e 20 de março. Tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Na votação espontânea, você tem Lula com 38, Bolsonaro 27, Ciro 4, Moro 3, Janones 1, outros 1, nenhum 7, branco nulo 4, não souberam ou não responderam 15%. Votação espontânea, lembrando, é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes dos candidatos. Já na votação estimulada, quando esses nomes são apresentados, você tem Lula com 43, Bolsonaro com 29, Ciro Gomes aparece com 9, bem próximo agora do 10, que são os 2 dígitos famosos que muitos analistas colocam, que é importante para o candidato, então o Ciro está quase lá. Sérgio Moro aparece com 8. E daqui para baixo a gente tem uma situação muito difícil. Nós temos Dória, Janones e Eduardo Leite, todos eles com 2 pontos cada, Simone Tebet com 1, Felipe Dávila 0, branco, nulo e nenhum, 4 pontos. Não souberam ou não responderam, 1%. Potencial de votos, reparem nesses números para a gente entender o possível voto útil depois, quando eu vou explicar com mais calma para vocês. Lula lidera o potencial de votos com 57. 35 votaria com certeza, 22 poderia votar. Ciro Gomes vem em segundo, assim como em outras pesquisas, com 52, está pouco atrás do Lula. 6 com certeza e 46 poderiam votar no Ciro. Sérgio Moro vem em terceiro com 45, 8 mais 37. Bolsonaro vem em quarto com 40 de potencial de votos, sendo que desses 25 votaria nele com certeza e 15 poderia votar. Mas percebam que o 40 é um teto muito baixo para Bolsonaro, tanto é que no eventual segundo turno ele aparece perdendo para todos os candidatos. Vou falar para vocês sobre esses números daqui a pouco. João Dória aparece em quinto no potencial com 33, ele tem 2 mais 31. Daqui para baixo, candidatos menos conhecidos, então é compreensível um potencial menor. Mas vamos falar aqui rapidinho. Leite 25, Tebet 13, Janones 12, Felipe Dávila 6. Vamos falar da rejeição dos 5 que lideram, que é um outro ponto importante também para entender o possível voto útil. Bolsonaro é o mais rejeitado, tem 59 de rejeição. João Dória é rejeitado por 54% dos entrevistados, Sérgio Moro por 49% em terceiro e Ciro e Lula são os menos rejeitados, eles aparecem empatados com 41%. Vamos falar aqui de segundo turno. Lula venceria Bolsonaro 54-35, venceria Sérgio Moro 53-32, Lula também venceria o Ciro 50-29, Eduardo Leite também perderia para o ex-presidente. Lula marcaria 54 contra 26 e Lula derrotaria também João Dória 54-22. E antes de trazer os cenários em que Bolsonaro perde para todos os outros candidatos, vale só destacar um ponto importante, que hoje o eleitor bolsonarista ele tem dificuldade de dizer em quem ele votaria se o presidente não tivesse nesse segundo turno contra Lula. Então é natural observar aquele movimento, é Bolsonaro ou nulo, é legítimo, eu entendo a estratégia de muitos, só que vamos só imaginar um segundo turno Ciro contra Lula. Será que esse eleitor bolsonarista que hoje fala que anularia o voto, de fato daria esse voto nulo ou nem votaria, sabendo que esse seu comportamento pode ajudar aquele que ele odeia mais, que é Lula? Então eu acho que Ciro Gomes é um candidato extremamente competitivo contra Lula, porque ele teria os votos dele, teria os votos antipetistas, que agora não dizem votar no Ciro, mas na hora H eu acho que ele teria esses votos. E o Ciro consegue ter votos dados ao Lula num primeiro turno, porque tem muita gente agora que está votando no Lula só para derrotar Bolsonaro. Se o Bolsonaro não vai para o segundo turno, esse eleitor se sente mais aliviado e pode migrar para o candidato do PDT,
Ciro Gomes. Já Sérgio Moro e João Dória, por exemplo, eles têm dificuldade de transitar entre eleitores do Lula. Dificuldade que o Ciro Gomes não tem tanta quanto estes outros. Então o Ciro consegue ampliar mais no segundo turno contra o Lula e acredito que é o mais competitivo. Então, bolsonarista, eu entendo a sua indignação, mas saiba que o candidato mais forte para derrotar Lula num possível segundo turno é Ciro Gomes e não Bolsonaro, que perderia para todos os outros, segundo esse instituto, num eventual segundo turno. Ciro o venceria 52-36, uma vantagem de 16 pontos. Eduardo Leite também derrotaria Bolsonaro 46-38, uma vantagem de 8, metade da vantagem que o Ciro tem. Sérgio Moro também derrotaria 43-36, 7 pontos. E João Dória teria a menor vantagem para o atual presidente, 44 contra 38. E essa pesquisa perguntou uma coisa interessante, que é o voto para derrotar candidato que não gostaria de ver eleito. Então, esse eleitor aqui não tá nem aí para projeto, experiência, ele quer derrotar quem não gosta. E aí, 60% não estão dispostos a mudar de voto para derrotar algum candidato. Eles continuam firmes ali, pelo menos neste momento. É o cenário de agora que essa pesquisa traz. Só que 38% estão dispostos a mudar de voto para derrotar quem não quer ver eleito. E destes, 24 mudariam para derrotar Bolsonaro, 9 mudariam para derrotar Lula, 3% mudaria para derrotar outros candidatos e 2% mudaria, mas não sabem para derrotar quem. E aqui não fala de onde viriam esses votos para derrotar Bolsonaro e Lula, mas pela lógica, vamos pensar o seguinte, que muitos destes 9% que querem só derrotar o Lula estão com quem? Estão com Bolsonaro. Eles se sentem traídos, sabem que Bolsonaro prometeu e não entregou, que faz um péssimo governo, mas eles odeiam tanto Lula que estão dispostos a votar até no Bolsonaro. E os 24% que dizem que podem mudar de voto para derrotar Bolsonaro, a gente tem que entender que boa parte desses estão com quem? Estão com quem lidera as pesquisas, que no caso aqui é o Lula. Muitos reconhecem que o Lula errou, que teve corrupção no seu governo, que teve desastre econômico com a Dilma, que ele errou ao escolhê-la para sucedê-lo, errou para colocar Temer, enfim, e muitas outras coisas. Mas aí eles dizem, não, mas eu tô com o Lula só para derrotar Bolsonaro. É um voto frágil, não é um voto com empolgação, com convicção. Então, vou tratar de possibilidade, se o cenário mudar e um outro candidato que demonstre ter força não apenas para derrotar um ou outro, mas para tirar um dos dois do segundo turno, e hoje quem está em segundo é Bolsonaro, portanto é o alvo mais fácil ou menos difícil de ser atingido para sair do segundo turno, esse voto pode flutuar. Insisto, é um voto frágil. E aí você pode até não gostar do Ciro, ter algumas ressalvas, eu entendo, mas eu tenho que te dizer que o Ciro é um nome com maiores e melhores condições de, mesmo com todas as dificuldades que ele terá, de quebrar essa polarização, na minha opinião, muito maléfica e prejudicial ao país. E eu cito aqui alguns motivos. Ciro está em terceiro em praticamente todas as pesquisas. Não adianta você ter ativos e estar lá em oitavo, nono. Então você tem que estar ali em terceiro, no máximo em quarto, para poder passar alguma confiança para o eleitor. O Ciro tem baixa rejeição, acabei de falar para vocês, altíssimo potencial de votos, é o candidato nem, ele estava lá em 2018 contra Lula, contra Bolsonaro, depois contra também o Haddad. E o Ciro é reconhecido até por quem não gosta dele como um candidato extremamente preparado para governar o Brasil. E além do mais, tem couro grosso e tem militância para atravessar uma campanha que deve ser pesadíssima, com muitos ataques de todos os lados, para todos os candidatos. Então, se você não tiver militância para resistir, combater narrativa, sua vida fica mais difícil, e o Ciro tem tudo isso e algumas coisas mais que Sérgio Moro e João Dória, por exemplo, não tem, que também são concorrentes do Ciro para tentar quebrar a polarização, embora o João Dória está lá com 2% em praticamente todas as pesquisas. Agora, é preciso ter consciência de que não é uma tarefa fácil. Você tem 33% de voto que pode estar aí flutuando de acordo com o cenário. Eu trouxe aqui que o Ciro é o candidato que tem mais ativos, mas nada garante que isso vá acontecer a favor dele. E ele tem alguns desafios. Primeiro, é necessário passar para o eleitor confiança de que ele pode, por exemplo, tirar Bolsonaro do segundo turno.
Com esses 9%, a confiança pode até já aumentar um pouco. Lembrando que o Ciro, quando o Sérgio Moro chegou, ele apareceu nas pesquisas em torno de 5, 6. Teve pesquisa que aí eu também suspeito bastante, que chegou a colocar o Ciro com 3%. Agora ele aparece nessa aqui com 9%. Eu acredito que se o Ciro chegar em 15%, ali por volta de maio, junho, julho, claro que se ele já tivesse com isso, seria melhor. Mas quando a campanha de fato começar, se o Ciro conseguir demonstrar essa confiança ou passar essa confiança para o eleitor, ele pode atrair voto útil de todos os lados. De quem está atrás, às vezes não gosta muito do Ciro, mas que vendo ele como candidato para quebrar a polarização, fala, tudo bem, eu vou com ele então. E de candidato, como eu disse para vocês, que pode estar com o Lula porque rejeita Bolsonaro, imagina na cabeça esse eleitor, pensando, puxa, se eu votar no Ciro, além de eu, enfim, não ter que votar no Bolsonaro no segundo turno, eu tiro ele de lá. E aí esse eleitor acaba ajudando o Ciro, por exemplo, a ir para o segundo turno contra o Lula. E também do eleitor que está com o Bolsonaro agora, se ele perceber que o Ciro de fato pode ser mais competitivo contra Lula, ele pode herdar voto útil também de quem está com o Bolsonaro, como eu disse antes, com algumas ressalvas. E não é impossível. O Ciro nessa campanha, apesar de todas as dificuldades, ele está bem melhor do que estava, por exemplo, em 2018. Em agosto de 2018, só puxar aí Datafolha e Ibope, o Ciro, no cenário com o Lula, ele aparecia com 5%. Agora ele aparece aqui com 9%, estando em março, há 7 meses das eleições. E o Ciro, que em outubro terminou então com 12,47%. E o Ciro agora tem uma militância muito mais organizada, enfim, tem aí 4 anos que essa militância está junto, conhece as fake news para combatê-las, conhece as ideias para divulgá-las. Então, Ciro Gomes nesse ano está numa campanha, insisto, com todas as dificuldades, mas bem melhor do que estava em 2018. E em 2022 nós podemos observar algo similar ao que aconteceu em 2014. A gente percebe que existe na sociedade um clamor por uma alternativa. Então pode ser que nós tenhamos um afunilamento em torno de 3 candidaturas. 2014 foi em torno de Marina Silva, Aécio Neves e Dilma Rousseff. E o Aécio fez uma virada histórica. E aqui não estou dizendo o que eu acho do Aécio, da Marina ou da Dilma, não. É apenas o que aconteceu em termos ali de pesquisas e de resultado. Eu peguei aqui, no dia 18 de setembro, Aécio estava com 19 pontos. Marina com 35. Certamente muitos diziam aqui que o segundo turno seria Dilma e Marina. No dia 4, na véspera da eleição, o Aécio virou 26 para ele, 24 para Marina. No dia seguinte, na apuração, quanto que estava? Aécio 33, Marina 21. 12 pontos na frente dela, ele que estava, como eu disse para vocês, em torno aqui de 16, 17 dias antes, 16 pontos atrás. Então teve uma mudança de 28, de 16 atrás para 12 na frente. Então eu insisto aqui, é muito precipitado achar que agora está definido o que vai acontecer em outubro. Agora, quem que quer que a gente pense assim? Quem está na frente, quem se beneficia da polarização. Então você vê simpatizantes do Lula tentando forçar de que não, terceira via não tem chance, alternativa não tem chance. O nome pouco importa se é terceira via, se é alternativa. Eles querem que as pessoas não acreditem que uma alternativa é possível. Bolsonaro a mesma coisa. Tentam interditar o debate para que as pessoas entendam e achem que só existe os dois. E não é verdade. É necessário a gente apostar até o fim, fazer o possível para oferecer ao Brasil uma alternativa que tire a gente desse presente desastroso, sem que a gente tenha que voltar ao passado que ajudou a gerar esse presente. Tempo para isso nós temos, são 7 meses. O que tem que fazer, William? Trabalhar muito, né? Os candidatos, no caso, que querem quebrar a polarização, é dar entrevista, é viajar, gravar vídeo, podcasts. E a militância que gosta de um ou do outro candidato contra a polarização tem que ocupar os espaços possíveis nas redes sociais, nas ruas, nas conversas em família, tem que estar falando, enfim, das propostas, das ideias, que a partir desse debate que a gente vai conseguir, inclusive, convencer esse eleitor flutuante e frágil que está querendo apenas derrotar um ou outro, que o Brasil não pode ficar noutra eleição votando apenas com ódio ou com paixão despolitizada. É necessário votar em ideias, em projetos, e é nisso que eu acredito, mas reconhecendo que boa parte da sociedade
está indo para essa eleição com vontade apenas de derrotar esses dois, e se um candidato surgir e conseguir passar essa confiança, ele pode vencer essas eleições. E como eu disse para vocês, baseado aqui em números, né, potencial de voto, rejeição e muitas evidências, Ciro Gomes é o candidato com maior chance disso. Goste você dele ou não, essa é a realidade, mas não será fácil para ele, como nunca foi para aqueles que de fato defendem um projeto que desenvolva esse país. Meus amigos, então é isso. Eu esqueci de agradecer no começo. Nós chegamos ontem em 63 mil inscritos, então muito obrigado, e se puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá para a gente ajudar a construir esse Brasil melhor que todos nós sonhamos. Valeu e até o próximo vídeo.